da mesma forma. Amém? Eu creio que muita coisa vai começar a acontecer daqui para frente. Eu queria muito desafiar você a não perder nada. Participe de tudo que a igreja oferece. Se você ainda não está numa célula, vá para uma célula, procure um dos líderes, você vai ser bem recebido lá. Tem sido um tempo maravilhoso na célula. Nós temos células hoje que já passou até da hora de multiplicar. A gente está trabalhando para multiplicar. Temos células com 40 pessoas. Glória a Deus por isso. Amém? Se você ainda não está numa célula, procure uma, faça parte. Pastor, eu quero abrir a porta da minha casa para receber uma célula. Glória a Deus. Me procura que a gente vai alinhar isso, vamos te visitar, vamos abrir uma célula na sua casa, dando tudo certo, em nome de Jesus. Amém? Cadê a Bruninha? Vem cá, Bruna. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor pela vida da Bruna. A Bruna me fez raiva essa semana. A Bruna mandou uma mensagem para mim assim: para sua alegria, estou voltando, né? Isso perturba a gente, é para alegria. A gente pensa no presente de Deus, essa menina. Ela praticamente nasceu com a gente, né? Desde pequenininha, então não tem muito tempo, né? Continua. Mas é um presente de Deus. A Bruna agrega muito aqui no nosso ministério. É uma filha, né? Que a gente tem. E foi uma honra participar junto dela, apesar de toda a dificuldade que a gente vem enfrentando. Foi uma honra viver esse momento com ela. E Deus está fazendo muito sobre a vida dela e vai continuar. Eu pedi para ela preparar alguma coisa para a gente hoje, dentro do que ela viveu, dentro da experiência que ela teve, e dentro daquilo que o Senhor também iria direcionar ela hoje. Eu estou com uma expectativa enorme e se prepara, porque é um novo tempo na nossa vida. Deus escolheu a Bruna para ir lá, aprender, treinar, ser direcionada, sentir no físico mesmo lá o que ela sentiu, para poder passar um pouco daquilo que nós em breve vamos sentir. Amém? Você crê nisso? Se você ama missões, se prepare aí, porque grandes coisas estão para vir. Amém? Estenda as mãos para cá, vamos orar. Pai, obrigado pela vida da Bruna, toma ela em tuas mãos, que ela continue sendo esse canal de bênção que ela é na nossa vida, na tua igreja. Hoje, Pai, é o início de um novo tempo. Usa ela para semear aquilo que precisa ser semeado na nossa vida. Meu Pai, que o Senhor fale através dela. Toda a autoridade que ela precisa, nós liberamos, ó Pai, sobre a vida dela na noite de hoje. Que ela seja um grande instrumento, a porta-voz do Senhor aqui, e que tudo flua segundo a Tua vontade. Pai, eu peço que o Senhor guarde tudo que é dela, a casa, a família, os bens, tudo que é dela nós declaramos guardados, não aceitando nenhum tipo de retaliação. Assim nós abençoamos e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. A paz do Senhor. Quem aqui está feliz com Jesus? Não vai tomar água no copo nosso, não. Eu que faço, tá? Quem quiser pode procurar. Agora eu quero um copo. Amém. É muito bom estar aqui de volta. Eu queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele me deu, aos pastores por decidirem investir na minha vida, toda a igreja que orou por mim, aos meus pais, que são os meus exemplos. E é muito bom estar de volta em casa. E não anulando a oração do pastor, eu queria orar novamente com a igreja e que vocês estejam, que eu também esteja com o coração aberto para aprender tudo aquilo que Deus quer falar com a gente essa noite, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a minha vida, eu te apresento a tua igreja. Deus, eu te peço que o Senhor venha, Pai, se fazer presente neste lugar e que tudo que for falado aqui, que seja da vontade do Senhor. Que não saia da minha boca nenhuma palavra que não saia da tua, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o coração dessa igreja esteja preparado, Deus, para receber
Que essa semente, Deus, que será lançada aqui essa noite, venha crescer e dar frutos em nome de Jesus. Que seja, Pai, em nome de Jesus, um marco de um novo tempo na vida da tua igreja. Nós nos colocamos à disposição do Senhor. E o Senhor venha tratar aquilo que precisar ser tratado e falar aos nossos corações. E desde já nós te agradecemos. Já crendo na vitória, Deus, faça a tua vontade aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de a gente ler a palavra, antes de a gente comentar sobre ela, eu queria passar um vídeo e que toda a igreja prestasse bastante atenção aqui. A maioria estão muito alienadas, que só vem a religião em si, não vem o cristianismo que tem por trás, não vem os ensinamentos de Cristo, não vem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão para mim é uma pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos são assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando, gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair na gente na igreja do que afastar. Vejo como alguém que tem um grande potencial de mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele como uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, alguns, e eu não gosto muito disso. Por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster. Fazer uma tremenda humanidade, acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos, e eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto de mesmo. Ou se aliena com essa tragicomédia e o efeito sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos no picadeiro, pintando de palhaço rindo de nós mesmos. A igreja é só uma prática. A igreja é muito bom pra gente. Manipulador. Tem muita coisa errada. A gente vai lá para aprender. O lugar da gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus. Parei de ir porque eu peguei, porque eu tenho feito muita tatuagem e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor do jeito que eu sou, eu não vou conseguir cantar. A cola que une os cristãos, que faz os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão não viver assim. O profeta, aí, não sei se vale a pena acreditar, como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa tem que fazer bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sendo ligado a Cristo. Na luz da vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Para mim isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Isso é normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na terra, ele consegue abranger e se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência nas pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e por isso ele se torna parte, uma pequena parte do corpo de Cristo. Você pode influenciar quem está à volta dele.
A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como você diz, é o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade. Porque aquilo tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. E muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Eu acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia, eu vejo que as igrejas seriam uma empresa. Na verdade, eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente, sabe? De alguma maneira, isso é muito estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles assim, as pessoas muito preconceituosas. Assim. Ah, cara, é uma pessoa normal, um cristão é uma pessoa diferente. O cristão é uma pessoa que procura um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Pessoas normal. Uma pessoa alienada, como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo com motivação é óbvio. É a única maneira que você tem, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda. Jesus, sei lá como fala. E foi uma pessoa muito boa, que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu. O que me faz levantar todos os dias, eu tenho muita fé. Ele continua sendo uma pessoa muito forte. É uma força maior, assim, nós, a gente tem que ter fé em alguma coisa. Serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu assim, propriamente. Mas os exemplos que estão na Bíblia, cara, para mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez. Uma pessoa normal como qualquer outra. Uma PDE. Como uma pessoa que não é nada do que realmente fala que é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim eu vou ser o melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, tem que ser Jesus, mas ninguém é um próximo, ninguém respeita os 10 mandamentos, assim, então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Odeio a igreja, isso é uma rotina. Todos os dias que você vai é a mesma coisa. O melhor lugar de você ficar na face da terra. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá? Isso só para explorar todo mundo, pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. Isso é uma fonte de renda. Como no caso de Deus, né? Hoje todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que tenta pegar uma coisa das pessoas, mas só em busca de dinheiro. No centro de alienação. Tá aí para roubar, tirar a grana das pessoas. Isso é muito importante para a família, para poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado uma renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acabam fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Eu fui chamada uma vez para uma igreja e no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, sem na hora da igreja. Assim. Então eu acho que hoje em dia a grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. E foi um cara. Tudo que eu faço envolve ele. Tudo que eu penso é primeiro ele. Tudo pra mim na vida é primeiramente ele. É crer para continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra vocês estudar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria, é o Salvador, né, cara? Para mim, Jesus não existe, nunca existiu. Para mim, meu Deus, sou eu mesmo, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus, nem para nada, nem para ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, pedir por Deus, Deus não ajuda em nada. Então, Jesus, para mim, é um modelo universal. Um filósofo muito bacana. Uma válvula de escape para muitos, uma válvula de escape é uma boa. Bem, eu vou fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha e, cara, eu
gosto muito, que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples, muito mais gostosa, sabe? Então, eu admiro essa pessoa. Eu acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa. Gosto bastante. Amém. Esse vídeo é muito forte, porque a gente está aqui dentro da igreja e a gente não pensa como as pessoas lá fora estão pensando. Essas pessoas, muitas delas não acreditam e já estão perdidas por não acreditar, e muitas acham que conhecem e não conhecem, também estão perdidas. E o nosso papel como igreja é estar ali, é ser Jesus na vida dessas pessoas. Lá no livro de Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 9, amém. Está projetado ali, quem não encontrou, está escrito assim: quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ele foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois, Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Esse texto, ele deixa bem claro que a gente tem uma missão. Lá no versículo 15, Jesus ele diz: portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E o Evangelho é a porta para que a gente alcance Jesus, que é o único caminho da salvação. E com esse texto a gente pode entender que a igreja ela tem uma vocação, ela é chamada para algo, ela é orientada a algo, que é ir e pregar o Evangelho. Então, às vezes as pessoas falam, os vocacionados, aquelas pessoas que a igreja é chamada. A igreja tem uma missão. E a vocação de Deus, ela tem algumas características. A vocação ela é pessoal, ela é intransferível, ela é incontestável e ela é comunitária. Ela é pessoal porque Deus ele não chamou coisas, Deus ele não chamou instituições, Deus ele chamou pessoas. Ele me chamou e ele chamou você. Deus ele chamou filhos, os filhos que ele escolheu ter para si. E quando ele se revela, quando a missão de Deus é revelada, a gente tem a convicção. E aí, quando a gente está no lugar errado, alguma coisa vai nos incomodar, falando que aquele não é o nosso lugar. Se você está fora da igreja, se você está no mundo, você pode ter vários momentos que você acha que você está feliz. Mas aí, quando você deita a cabeça no travesseiro, vem aquele peixe que está faltando alguma coisa. Porque o propósito de Deus, ele tem um lugar na nossa vida, Deus ele tem um lugar na nossa vida que não pode ser preenchido por nada nem ninguém. Ela é intransferível.
intransferível porque Deus ele tem um propósito individual em cada um. Não existe ninguém no mundo, nunca existiu e não vai existir alguém como você. Deus ele te fez diferente, ele te dá um propósito. Às vezes tem filhos, normalmente os filhos criados no mesmo lugar, com a mesma criação, eles são totalmente diferentes. Em características, tanto físicas quanto características de personalidade. Aí tem um que é agitado, tem um que é mais quieto. A Thaís aqui, ó. Thaís chega na igreja pulando, gritando, dança aqui, sem vergonha nenhuma. Tá que deve vir da sala, sentada. Totalmente diferente. Porque Deus ele faz questão de fazer cada um de uma forma. E a gente não pode terceirizar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ninguém é insubstituível. Se você não fazer, Deus levanta até pedra e mais faz. Mas aquilo que Deus te chamou para fazer é para você. Deus ele não vai perder nada, mas a gente vivendo fora do propósito dele, a gente perde tudo. E é intransferível, a gente não pode tentar fazer só com ações, é um estilo de vida, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente acredita. Ela é incontestável, porque a voz de Deus ela é clara. Aquilo que ele fala, ele faz questão de que a gente ouça e de que a gente entenda. Às vezes Deus está falando, e a gente não entende, ou a gente não quer entender, e aí ele vai e muda. Às vezes, se for preciso, ele coloca doença, às vezes, se for preciso, ele tira o emprego, às vezes, se for preciso, ele tira alguma coisa que você goste para que você entenda. Lá em Apocalipse 1,15, Deus ele compara a palavra dele como muitas águas. E em Isaías 33,3, ele compara a voz dele como um trovão, porque ele sempre se faz ouvir. E quando Deus chama, quando a gente entende que é Deus, é um desejo de seguir, é um desejo de fazer. E ela é comunitária porque Deus ele nos chama como igreja. Ele nos chama para caminhar juntos. Ele fala da importância da comunhão na palavra em vários momentos. E ele fala, por exemplo, que é na comunhão que ele ordena a bênção. Ele fala para os discípulos congregarem, para estarem juntos. E ele nos chama a estar juntos. Deus ele fala na Bíblia que não é bom que o homem viva só. Porque se estiverem dois, se um cair, o outro ajuda a levantar. Se tiver com frio, um esquenta o outro, mas se estiver sozinho. Deus ele fala que a gente sozinho não é o nosso propósito. Quando ele criou o primeiro homem no jardim, ele foi lá e criou uma mulher. Ele fala sobre a família, ele fala sobre estar junto. E a missão é da igreja. Cada um com um propósito individual, mas todos juntos no mesmo propósito. A igreja é vocacionada e é vocacionada a quê? A ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura, quando está falando na palavra, Deus fala a respeito dos judeus e dos gentios. Ele fala daqueles que nasceram dele, que conhecem ele, ele fala daqueles que não conhecem. Se Deus não limitou as pessoas para serem alcançadas pelo evangelho, quem somos nós para limitar? Quando Paulo começou a pregar, tem um texto que diz que quando ele falou que Deus o chamou para os judeus e para os gentios, as pessoas pararam de ouvir e mandaram ele sair e falaram que não é de Deus. Porque havia um preconceito naquele lugar contra os gentios. Então as pessoas que achavam que conheciam Jesus não queriam que os outros conhecessem. Mas a todo pecador Deus ele oferece vida. A misericórdia de Deus, ela é ilimitada. O amor de Deus é ilimitado. E ele chama todo filho. Todo aquele que nele crê recebe salvação. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amou o mundo. Não amou aqueles que você gosta, não amou aqueles que não faz raiva, você amou a todos. Aquela pessoa que lá no seu trabalho te faz ficar estressado, que na sua escola te faz ficar estressado, na sua casa que você acha que não te entende ou não sei o que, Deus ama aquela pessoa e Ele te chama a amar.
E ele ainda diz na palavra que se a gente não ama o nosso próximo, quem a gente vê, a gente não ama a Deus, que a gente não vê. E isso é muito sério na vida da igreja. Deus, ele ordena que os seus servos levem salvação a todas as pessoas e a todo o mundo. Se as pessoas rejeitarem, aí é por sua conta. Porque ele fala, aquele que crê, ser batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Mas a nossa parte aí é pregar o Evangelho. Eu li em um livro, e fragmentado pela guerra, ou ainda tão mergulhado em trevas que não possa ser transformado. Deus oferece princípios fundamentais, que são as chaves para todos os problemas que enfrentamos. Não há ninguém tão ruim que Deus não possa transformar. Deus, ele acredita em nós mais que nós mesmos, e eu sou a prova viva disso. Eu tentei tirar a minha vida várias vezes. E Deus, ele não deixou, porque ele sabia. Ele acreditava em coisas que eu não acreditei. Ele sabia aquilo que eu ia viver quando eu não estava vendo nada pela frente. E é assim comigo, e é assim com você. E é por isso que você está aqui hoje. Deus, ele enviou Jesus. Jesus enviou a igreja. E eles enviaram o Espírito Santo para nos auxiliar. Então, quando Jesus ele foi, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, deixarei com vocês outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que vive em mim e vive em você. Então, além de ele nos dar a missão, ele nos capacita para a missão, ele nos envia um ajudador, e a gente não tem desculpa para não viver. Lá em Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e pelos confins da terra. Então Jesus, Deus, ele te chama para viver uma missão, ele te envia o Espírito Santo que te faz receber o poder para pregar, para falar dele, para ir cumprir a missão e alcançar aqueles que estão perdidos. E a gente precisa comunicar essa mensagem a homens, mulheres, crianças. A gente está numa igreja que investe muito no Ministério Kids. A gente está numa igreja que acredita nas crianças. A gente está numa igreja que as crianças estão sendo ministradas. Não é uma salinha, é uma igreja. E se você falar com qualquer um deles que vai para a salinha, eles vão brigar com você e falar que não é salinha, que a igreja é culto Kids. Porque lá eles estão sendo ministrados. Tem uma palavra aqui, tem uma palavra lá. Tem versículo aqui, tem versículo lá. Eles aprendem com dinâmicas, eles aprendem de forma mais lúdica, mas eles aprendem. A APEC, que é uma associação em prol da evangelização de crianças, ela fala sobre a janela 0-14, que é uma faixa etária, de 0 a 14 anos, que é onde as pessoas são mais alcançadas. Mais de 60% das pessoas são alcançadas nessa faixa de idade. E quanto mais velhos, mais difícil é ser alcançado. Então, se você passa por ali, você chegou no culto, já passou pela sala das crianças, já lança uma palavra de bênção, já ora por eles lá. Porque Deus, ele fala com você aqui e ele fala com eles lá embaixo. Deus, ele levantou a vida da nossa pastora, que tem um amor diferenciado pelas crianças. Ela fez curso para trabalhar e achou que não era o lugar dela. E aí Deus vai lá, muda, toma aqui as crianças, você correu. Eu lembro da primeira vez que eu fui no Ministério Infantil, a Linda tinha faltado, eu estava com os adolescentes. Eu cheguei lá, os meninos brigaram tanto, gritaram e correram. Eu falei, eu nunca vou trabalhar com criança. E aí, eu tô ali. E hoje eu sei que ali é o meu lugar. Eu já falei com a pastora, eu saio da mídia, eu saio de qualquer coisa, mas do Kids não. Porque eu entendi que Deus, ele quer falar com eles, e eu entendi que eu posso ser um canal para isso. E não só as crianças, mas as pessoas da sua casa, as pessoas da sua rua, da sua cidade, as pessoas do Brasil e do mundo, elas precisam ouvir de Jesus. A gente tem muita informação hoje, a gente tem muita coisa, a gente tem acesso a muita coisa hoje.
E a gente ainda tem o diferencial de muitos países no mundo que é a liberdade de falar a palavra de Deus. Eu estava vendo uma lista de países perseguidos e o primeiro país da lista é a Coreia do Norte. É um país que é totalmente ditatorial, em que a pessoa que governa lá, ela quer ser adorada. E todas as pessoas que vão contra ela, sendo cristãos ou não, eles vão sofrer. Mas principalmente cristãos, lá é proibido você ser cristão, lá é proibido você ter a Bíblia, lá é proibido você falar de Jesus. Lá, a pessoa que governa, ela escolhe o que você vai estudar e aquilo que você vai trabalhar. E se você é homem e é cristão, e eles sabem que você é cristão ou veio de uma família cristã, você vai ter o pior emprego. Se você é mulher, pela lei, eles têm o direito de estuprar você, para ferir o princípio de pureza bíblica. E está na lei, eles podem fazer isso. Se você é criança, se você conseguir ir para a escola lá, você ainda vai apanhar de professores, vai apanhar das pessoas com legalidade. E a gente aqui, a gente pode falar a qualquer momento, a gente pode viver, a gente pode andar com a Bíblia por aí, falar da Bíblia por aí, a gente tem feito o quê? Uma vez, há bastante tempo atrás, Deus ele me disse que quando a gente conhece Ele e a gente não fala dele, é como se a gente estivesse lá no centro da cidade, cheio de pessoas. E aí você vê uma criança perdida lá. Você sabe onde estão os pais dessa criança, mas você passa por ela e vai embora. Nós somos pessoas, estamos num mundo cheio de crianças que não conhecem o pai, não sabem onde o pai está. E você está aqui, você sabe onde está o pai e tem a oportunidade de mostrar a essas pessoas quem é o pai. O pai que tira toda dor, o pai que tira todo medo, o pai que transforma vidas. E não tem desculpa para falar que eu não consigo, eu não sei. Moisés, quando Deus chamou, falou: eu não sei falar, eu sou gago, Deus falou: gente, seu irmão sabe falar, vai, eu falo com você e ele vai falar com tu. Davi era o menor na casa dele, o pai dele esqueceu que ele estava lá quando chamaram para ver quem Deus tinha chamado. E Deus falou: eu não vejo como o homem vê, porque o homem ele vê aqui, ó, o físico, mas Deus ele vê o nosso coração. E muitas vezes a gente tem visto as nossas limitações e limitando Deus. Limitando aquilo que Deus quer fazer e Ele pode fazer. E a gente precisa comunicar a mensagem da melhor forma. E esse é o problema que a gente viu ali no vídeo. Porque tem muitas pessoas que se dizem cristãs, dizem conhecer a Deus, dizem saber quem é Ele e não conhecem de verdade. O próprio João na palavra fala: antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje eu vejo. E para que essas pessoas vejam Deus, Ele te deu instrumentos para mostrar. A gente precisa contextualizar a mensagem de Deus no lugar que a gente está. Contextualizar e comunicar a palavra, o desejo de Deus, a mensagem de Deus de forma fiel à sua revelação e de maneira que seja aplicável em diferentes contextos. Eu passei 3 meses fora e eu estava no Brasil, eu estava logo ali. E era tudo tão diferente que para mim eu tive um impacto quando eu cheguei lá. E meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí Deus, eu não aguento não, Deus, eu quero voltar. As 2 primeiras semanas eu chorei todos os dias, praticamente o dia todo. Eu estava lá durante a aula, o professor falando, eu estava anotando a aula, a lágrima escorrendo, falando: Deus, o que é isso? E nessas 2 primeiras semanas, Deus ele não respondeu nada. Quando eu aprendi a descansar nele, aí ele começou a falar: agora sim, agora você entende que sou eu aqui, agora eu vou falar. E aí ele começou a direcionar. Mas os primeiros dias para mim foi muito difícil porque era diferente. E muitas vezes o problema é que ao invés de levar a palavra de Deus para uma cultura, a gente coloca a nossa cultura dentro da palavra. É querer ser o que a gente é e não querer transformação. Deus ele chama: vinde como estás, mas ele chama transformação. Lá em Romanos 12:2 ele diz: portanto não se amoldem aos padrões deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. A transformação de fora, ela começa aqui. Ela começa por dentro. Antes de te enviar, Deus ele te chama para perto. Deus ele quer falar ao seu coração
antes de te usar. Deus, Ele quer mostrar quem Ele é. E todo o processo de contextualizar, ele precisa de um esvaziamento. Esvaziamento nosso, daquilo que a gente vem carregando, e esvaziamento daquele que vai receber. É manias que a gente traz, é costumes que a gente traz, que a gente coloca como palavra de Deus e que não é. E que fazem pessoas acharem que conhecem Ele e não conhecem. Antes de continuar falando sobre esses costumes, eu queria mostrar um pouquinho do que eu vivi lá no curso, na parte prática do curso. É o Guilherme, vai ter volta. Mas eu queria que a igreja prestasse atenção. O vídeo está assim, porque foi postado no Instagram, mas vai dar certo. Meus filhos.
eu separei do país, vim embora para aqui, e eles me acompanharam, só que eu guardando meus filhos no coração. Esse vídeo foi um vídeo que foi gravado ao longo desses 3 meses. E se você parar para reparar, no máximo 3 segundos dele foi dentro de uma igreja. A palavra de Deus ela foi pregada ali no início, que tinha as mesas. Eu lembro, a gente estava tendo a aula prática, a aula teórica. E aí eles estavam em busca do lugar que a gente faria a parte prática do curso, onde a gente iria e
realmente ministrarem o Evangelho naquele lugar. E aí, naquele momento, eles estavam precisando de gente ali onde a gente estava, porque estava faltando líder. Um dos líderes tinha sofrido acidente e ele estava precisando de gente na casa das crianças. Eu falei, Deus, o Senhor podia deixar a gente aqui, está precisando de gente, Deus não. Aí ele mandou a gente para um outro sítio. Quando a gente chegou lá para fazer o diagnóstico da comunidade, viu o que a gente poderia fazer lá, na primeira casa que a gente bateu e entrou, a gente conversando, a pessoa falou, peraí, vocês são cristãos, vocês são crentes, vocês estão aqui, mas eu sou católica. A minha religião é essa, eu sou ativa na minha igreja e eu não quero saber da religião de vocês. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí a gente foi em cada casa que a gente passava. A gente entrava e estava lá um altar para santo, para pessoa. Eu falei, Jesus, onde o Senhor me trouxe? E eu entendi depois desse tempo que Ele me levou para o melhor lugar. Porque as mesmas pessoas, essa pessoa que falou, eu sou católica, eu não quero saber da religião de vocês, é aquela senhora que estava fazendo caminhada. Que quando eu estava vindo para cá, ela falou, nossa, eu quero fazer esse curso, eu quero ir embora com você. E ela manda mensagem todo dia, perguntando, bom dia, como é que você está? Foi bem a viagem? Estou com saudade. E eu sei que não é por mim. Porque que tinha em mim era medo. Se fosse por mim, eu não teria batido na casa dela quando ela falou que não queria saber da nossa religião, eu tinha ido embora. Mas Deus, Ele não. Ele acreditou e Ele resolveu investir. E missão é aquilo, é fazer aquilo que você foi chamado para fazer com excelência, para que as pessoas vejam Deus em você. Ela precisava fazer caminhada, porque tem problema de pressão, tem diabetes, então a gente foi companhia para a caminhada dela. A gente teve aula de agricultura. Eu estudo informática desde meus 10 anos de idade, eu trabalho no computador, eu estudo no computador, minha faculdade é AD, eu estudo dentro de casa. A gente teve aula de agricultura. A primeira aula que teve que capinar um lote, eu saí morrendo. Num sol de 37 graus, eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui. E aí depois eu entendi. A gente foi em uma casa que uma pessoa era separada, uma mulher, ela viveu depressão, ela tinha uma filha de uns 12 anos que é depressiva, dependente de remédio. A casa dela estava coberta de mato e estava entrando bicho dentro da casa dela. A gente foi lá e capinou aquele mato. Não precisou de nenhuma palavra, a atitude demonstrou Jesus. O Evangelho, ele leva a salvação, a redenção das coisas que foram criadas por Deus. Não é só a minha vida, a sua vida, é a natureza que Deus criou como propósito, de um jeito que a gente normalmente, ao invés de cuidar, destrói. É os outros, é a nossa vida. Deus, ele quer restituir tudo e Ele quer usar a nossa vida para isso. Aquela senhora que deu uma risada lá forte, ela é irmã da outra da caminhada. E aí você entra na casa dela, é um cômodo inteirinho dedicado à idolatria dela lá. E a gente chegou, ela toda resistente, fechada. E o que a gente pôde ver é essa risada. Todas as vezes que a gente encontrava, às vezes a gente estava lá dentro de casa, aí eu ouvi um grito lá fora. O pessoal de lá não bate não, gritou, saiu entrando quando você assista lá na sua cozinha. Mas sim, a gente ganhou tanta comida que às vezes a gente não conseguia nem comer. Do povo que estava feliz por a gente estar lá. Um dia a gente pegou um Uber. E aí o cara tá falando, mas vocês são cristãos? Ai, sim. Mas essa roupa aí, o cara tá de bermuda ali. Eu tava com uma calça rasgada e falando, mas pode isso? Pode. E como que é? A gente primeiro nem é da mesma igreja, mas a gente conhece o mesmo Deus. E esse Deus, Ele quer tratar primeiro dentro da gente. E aí, essa pessoa, eu já tinha ouvido falar sobre ela antes, porque a esposa dele era uma das pessoas que faziam caminhada também, e que ele era muito, muito resistente. E aí, quando ele foi deixar a gente lá, ele falou, nossa, vocês podiam tanto ficar aqui, porque vocês são gente de bem, é a gente assim que a gente quer perto.
Então eu entendi que missão não é só você sair com a Bíblia e entregar panfletinho de Jesus, mas é viver Jesus. Tem aqueles que Deus chamou para ir, largar tudo, sai, vai, prega. Tem aqueles que Deus chamou para ser uma boa mãe dentro de casa. Tem aqueles que Deus chamou para construir bem alguma coisa, um prédio, uma casa. Tem aqueles que Deus chamou para ser um estudante lá dentro da escola, dar testemunho e mostrar Jesus, e isso é missão. Eu tive um professor que ele é químico, ele dá aula na Universidade Federal, ele dá aula no IEF, que é o Instituto Federal, e ele está fazendo doutorado. E o doutorado dele era sobre plantação de bananas lá, e lá é algo que é uma renda muito forte para o lugar. E aí ele se questionou a Deus, ele contando, como é que ele ia pregar Jesus dentro de um laboratório cheio de tubinho de química? E Deus falou, eu te chamei para fazer isso. Você está ajudando ao propósito de redimir a natureza, que ele está estudando os sais minerais, como afetava na banana para ser mais nutritiva e ser mais aproveitada. Deus falou, você está ajudando aí onde você está. Você está ajudando na sua sala de aula sendo um professor diferente. E é assim com a gente. Você ajuda no seu trabalho sendo diferente, você ajuda na sua escola sendo diferente, você ajuda demonstrando Jesus. Deus ele me chama para ser uma igreja missional. E ser missional é mais do que levar pessoas para a igreja, para ouvir Jesus. É levar Jesus até as pessoas por meio da presença da igreja que somos nós. É levar onde quer que você vá aquele Jesus que você diz que conhece. É levar onde quer que você coloque a planta dos seus pés. Se for em outro país, se for em outro continente, se for do outro lado do mundo, amém. Se for dentro da sua casa, amém também. É todo o mundo, todas as pessoas, inclui os outros, inclui dentro da sua casa, sua família. E essa mensagem do ID, que a gente leu no início, ID por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, é ID e pregar, ID e pregar. Enquanto você vai pregar, enquanto você vai dar testemunho, onde quer que você está andando, seja Jesus na vida dessas pessoas, que às vezes elas não vão saber ler, e a sua vida vai ser a única oportunidade que elas vão ter ali. O que você está demonstrando através da sua vida? Lá em 2 Coríntios 3, versículos 2 e 3 diz: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Nós somos cartas vivas de Deus, nós somos cartas que somos lidas por todos. E muitas vezes a gente se diz cristão. Aí você está lá com a Bíblia. Não, eu sou cristão, eu conheço Jesus. A sua capa é de cristão. Aí você abre a boca para falar, já não é mais. E aí as pessoas acham que aquilo é ser cristão e quando abre, não é. É a mesma coisa se olhar um livro e falar, nossa, que livro bonito, deve ser muito bom. Aí você abre, não. Perdi meu tempo. Jesus ele nos chama para ser cartas vivas. Ali, no culto de Páscoa, com as crianças, a gente não tinha recurso nenhum. Deus mandou dinheiro para fazer aniversário para as crianças um dia antes, a gente ficou até tarde fazendo. O visual, eu peguei a pauta, a Simone me mandou a pauta que foi ministrada aqui, e aí eu fui ministrar lá. E aqui eu sei que a gente tinha recurso de EVA, estofado, tudo bonitinho. E lá a gente não tinha nada. Eu peguei a folha branca que tinha lá e desenhei os desenhos da EVA e foi ministrado. Eles foram ministrados, eles ceiaram, eles receberam de Deus. As crianças que estavam dançando lá, é uma comunidade onde não tem uma praça para as pessoas. E as mães começaram a mandar as crianças. A gente não tinha recurso nenhum. Era ali a caixa de som que tinha e a gente. E eles foram ministrados. Aí a gente passava na rua e dizia, ei, vai ter coisa lá sábado, o que vai ter? As crianças no culto, que começou o culto Kids lá,
Ela já sonhou, vocês vão estar aqui na outra semana? Eu quero vir. Aí chegava na outra semana, nossa, demorou a chegar. Eu fiz uma administração lá do semeador, e aí eles plantaram um feijão, um copinho assim, com algodão. Eu achei que esse menino esqueceu. Eu falei, ó, vocês têm que cuidar. Deixa no sol, coloca água todo dia. Chegaram no culto com uns brotos desse tamanho, uma semana depois. Não, eu trouxe pra te mostrar. Eu falei, meu Deus. Porque eles querem, e tem muita gente precisando ali. A gente achar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, você tem Deus, é tudo que você precisa. Eu queria orar com a igreja, eu queria convidar o ministério de louvor. E eu queria convidar você a orar para que Deus ele revele a você aquilo que Ele te chamou para ser, aquilo que Ele te chamou para fazer. Porque muitas vezes a gente está dentro das quatro paredes da igreja achando que está vivendo Jesus, mas na verdade a gente está vivendo um mundo egoísta. Ah, eu conheci, eu ouvi, eu fui edificado, aí eu fui ministrado, beleza. E o ID? E as pessoas? Aquele que Jesus nos dá, Ele vai cobrar. E o que a gente tem feito com isso? Muitas vezes a gente prioriza coisas tão supérfluas e deixa para trás as coisas simples que vão revelar Jesus. Jesus ele se revelou a mim lá naquele lugar de umas formas tão lindas que se olhava e não dava para não ver Ele. Eu falei com a Ilma um dia, uma experiência que eu tive com ela. E a gente foi capinar um lote, estava tão quente, mas tão quente, foi o dia que eu mais suei na minha vida. A gente ficou lá horas, capinando um lote cheio de espinhos, saiu um monte de bicho, eu falando, meu Deus. Quando a gente foi embora, tava o pessoal lá, eu falei, quem vai pagar o sorvete? Brincando. E aí, a gente foi embora, vida que segue. Aí, passou um tempo, chegou a mensagem da Ilma. Toma aqui o Pix para você tomar um sorvete. Aí eu falei, meu Deus. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, o que eu fazia, mas eu sabia que Deus ele tinha me ouvido e Ele tinha respondido. Que não eram as pessoas que iam me dar, mas Ele que ia trazer tudo aquilo que eu preciso. Às vezes eu estava lá, tipo, meu Deus, eu não consigo mais, eu não tenho forças, eu quero ir embora. E Deus ele estava lá fazendo e me sustentando. Eu agradeço a Ele pela vida da minha mãe, que todos os momentos difíceis que eu passei lá, nem eu preciso conversar. A gente conversava, a gente orava junto e Deus trazia um alívio. E eu pude perceber que eu posso estar onde Ele me mandar, e se eu estiver com Ele, tá tudo bem. Às vezes eu vou chorar, mas eu vou sorrir também, na certeza de que Ele está cuidando de tudo. Eu lembro que antes de sair daqui eu falei, não, Deus, eu não quero mais. É muito tempo. Eu nunca passei tanto tempo fora de casa, Deus, eu não quero ir.
missões. Amém? Nós vamos com tudo e vai dar certo em nome de Jesus. Agradeço a Deus pela vida da Bruna e agradeço a Bruna por esse coração que ela tem, essa disponibilidade que ela tem. E ela aproveitou muito bem o tempo que ela teve lá. Voltou com material, voltou com bastante coisa que vai agregar muito. Eu quero, nesse momento, orar pela vida dela e agradecer por tudo que o Senhor fez. Estenda as mãos para cá. Pai, nós estamos diante do Senhor. E que não seja eu abraçando a tua filha, mas que seja o Senhor. Conduza ela em tudo. Capacita ela, Pai, a nos armar com o material e tudo que for necessário. Que o Senhor prepare a minha filha, prepare a igreja, a equipe que o Senhor quer usar. E nós estamos à disposição do Senhor para cumprir o ID. O ID por perto, mas também o ID à distância. Que o Senhor determine a distância, o lugar, que o Senhor determine onde e quando. Nós estamos à disposição do Senhor. E assim, eu abençoo a minha filha, e eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz, amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Vamos adorar o Senhor com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Já se prepara para você dizimar, para você ofertar. Glória a Deus. Prepara aí, querido, você que vai dizimar, vai ofertar. Levante a sua mão se você precisa de envelope. Os consultadores vão fazer chegar para você. Se eles não estão conseguindo colocar o Pix ali. Pastor, pergunta pra Bruna se ela consegue colocar o flyer no vídeo dela, no computador dela. O flyer do Pix. Quem for dizimar e ofertar, que for através do envelope, já tem gente de mão levantada para entregar. Quem mais precisa, levante a mão, por favor. Quem precisa da maquininha de cartão, o obreiro Bruno está lá atrás, pode fazer via o cartão também. Dá uma aqui também, por favor, de oferta. Dizem que a festa com alegria. Obrigado. Você que está em casa, talvez você tenha salvo aí o seu Pix, fica à vontade. Acredito que ninguém faz via Pix, né? Ah, o Robinho está ali, o pastor Robson está ali com o Pix, tá? Quem quiser pode estar pegando com ele ali, ok? Apresente ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Hoje, com uma alegria maior no coração, a igreja avança, a igreja cresce e nós vamos cumprir mais uma etapa da nossa vida, de curar nesse ministério de missões, esse chamado aí tão grande do Senhor. Apresente ao Senhor teu dízimo, a tua oferta, Senhor Deus e Pai. Nós estamos diante do Senhor e creio, Pai, que o Senhor levanta missionários nesse lugar, mas levanta também pessoas que acreditam, pessoas que investem. Senhor Deus e Pai, toma todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa e que hoje dizimam a oferta, Pai, na tua igreja, que eles possam desfrutar daquilo que o Senhor pode dar. Como ministro, Pai, do Evangelho, eu consagro o dízimo e oferta do teu povo e abençoo. E assim faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Olha aqui no seu coração, pode ser no seu lugar, com vontade de dizimar e ofertar.
abençoada. É interessante que a palavra de hoje não foi só a palavra, mas foi a vivência dela, né? O testemunho que ela viveu. Isso é muito rico. Interessante que enquanto passava o vídeo, o segundo vídeo, eu compartilhava com a Simone que eu via na imagem um altar escondidinho lá. Eu falei para a Simone, eles quebraram a idolatria onde eles estiverem, porque eles entraram com autoridade. E não deu outra. Depois, quando ela foi do testemunho aqui, foi exatamente o que aconteceu. Nós fizemos uma viagem missionária em Jequitinhonha há uns 6, 7 anos atrás. Foi uma experiência surreal que a gente viveu. E, principalmente no momento que nós fomos fazer o culto, nós levamos muita coisa, muita comida, levamos muita roupa, muita coisa. Mas o interessante é que a gente foi distribuir tudo no mesmo momento. Nós fechamos com a direção de uma escola e foi tudo feito numa escola. E o que me chamou a atenção, eu compartilhei na igreja depois, é que na hora do culto, de um lado estava as cesta básica, as roupas, as coisas de uso pessoal. Do outro estavam as Bíblias. Ninguém foi para o lado contrário às Bíblias. Eu achei que lindo. Todas as pessoas, sem exceção, foram primeiro na palavra de Deus. Ali a gente notava a sede, o desejo que eles têm de conhecer, de viver. Quando a Bruna falava de um filho perdido e alguém que conhece o pai estando do lado e não fazer nada, meu Deus, isso é muito sério, isso é muito forte. Vai chegar o tempo que o Senhor vai perguntar para nós por quê que não fez nada. Toda a igreja fica de pé no seu lugar. Você recebeu de Deus na noite de hoje? Você recebeu essa palavra? Glória a Deus. Nós caminhamos por um caminho, né? Vou resumir. Eu estou ali pensando em algumas coisas e eu me lembrei do dia que o Senhor disse para mim que nos tiraria do outro ministério. E eu não queria, eu relutei muito. Mas hoje, né, pastora Lina, com facilidade a gente consegue entender um pouquinho do que Deus quer fazer. Tem inúmeros ministérios na terra e os mais variados tipos de trabalho. Cada um Deus chama para trabalhar de uma forma. Eu estou começando a entender o que Deus tem para nós. Se prepare, porque muita coisa está por vir. Amém? Coloca a mão sobre o teu coração. Obrigado, equipe de louvor. Obrigado, diaconato, toda a equipe, a mídia. Obrigado a todos vocês que estão envolvidos. A consolidação, o pessoal lá do 15, os iluminados, todo mundo, muito obrigado. Que Deus recompense vocês. Pai, obrigado. E nós queremos que o Senhor plante em nós a tua vontade. Nós estamos à disposição do Senhor. Faça cumprir o teu querer sobre cada um de nós. Assim eu peço a bênção do Senhor e abençoe meus irmãos em nome de Jesus. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça. Essa é a mão poderosa de Deus sobre você. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as duas consolações, nosso amigo Espírito Santo, estejam com todos vocês, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vamos em paz. Que o Senhor abençoe. Deus abençoe.